Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, entrando no nosso pós-culto Glória de Sião Internacional, no dia 12 de março de 2023, e foi um culto espetacular. Eu não pensei que eu ia ter tanta coisa para trazer depois para vocês, então apertem os cintos, o piloto não sumiu e nem sumirá. Quem ministrou hoje foi Isaac Pitre, e ele trouxe uma palavra que, na verdade, era para ser dimensão da ascensão, mas ele ficou na dimensão da ressurreição. Então, parou ali na dimensão da ressurreição. E se você não leu ainda Efésios 1 e 2, dois capítulos, Gálatas 1, Romanos 4 e 5, são bons capítulos para você ler, para se inteirar desse assunto que é de extrema importância para o corpo de Cristo, e em essência que nós somos crucificados com ele, mas nós não paramos na cruz, nós também somos sepultados com ele, e nós não paramos na sepultura, nós ressuscitamos com ele, nós avançamos, e além da ressurreição também não para aí, nós ascendemos com ele, e assim como ele está assentado à destra do Pai, nós estamos com ele assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Logo, nós não podemos viver a vida como se nós estivéssemos constantemente indo para a cruz. Não, nós atravessamos e vamos além da cruz. Amém? Lembra quando a gente ministra na Páscoa, nas festas bíblicas, nas festas de Yahvé, a gente começa saindo do Egito, mas a gente não fica no Egito, precisa sair do Egito para chegar no mar. Mas não é suficiente chegar no mar, precisa atravessar o mar. Não é suficiente só atravessar o mar, precisa continuar a caminhada para chegar ao pé do Sinai. Não é suficiente chegar lá e acampar ao pé do Sinai, precisa seguir, precisa receber a lei e precisa seguir adiante para o Jordão, mas não é suficiente parar ali no Jordão, precisa atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. E aí não é suficiente só entrar na terra, tem que ainda conquistar a terra e destruir os gigantes. Então, nós temos ainda muita coisa para viver e nós vivemos a partir de uma outra dimensão, na dimensão do reino de Deus, na dimensão do Espírito. Eu amo esse assunto das dimensões do Espírito. Ou seja, o nosso Espírito, ele ressuscita, ele nasce de novo, para que o Espírito Santo volte a habitar em nosso Espírito. E eu não quero me delongar aqui, porque vocês sabem que eu ministro sobre isso, e eu posso ficar 1 hora, 2, 3, falando desse nosso posicionamento em Cristo. E então assistam a palavra de novo, que foi dada, e lembre-se que Deus está falando o que ele fala de Jesus e o que nós falamos de Jesus, ele está falando de nós, que nós lembramos que Jesus é a majestade santa. Ele é, e nós somos nele, porque somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Se ele é a majestade santa, nós somos parte disso. Estamos ali com ele, nós precisamos conseguir navegar essas águas, sabendo que, ao dizer isso, nós não estamos tirando a glória dele, pelo contrário, estamos dando glória a ele, porque nós estamos honrando a sua obra naquela cruz por nós. E nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Viver estando assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, não como meramente transeuntes aqui na terra, mas como quem tem a autoridade territorial de outro reino e que transporta essa autoridade territorial do outro reino para este reino onde nós estamos e vivemos neste momento. Ele trouxe algo que eu achei bem importante nós reconhecermos, que é quando nós temos todas essas lutas e nós damos muito crédito ao inimigo, né? Porque o inimigo fez e aconteceu. Por que ele faz e acontece? Porque nós não entramos na nossa herança e nós não assumimos a nossa posição, o nosso legado, a autoridade que Deus nos deu, o nosso chamado. Nós acabamos nos posicionando sempre como vítimas, porque o inimigo fez, o inimigo fez, o inimigo fez. Mas por que ele fez? Ele já não tem mais, ele já está destronado, já está destituído. O que ele está fazendo é roubando, ele está usurpando aquilo que não pertence a ele, mas pertence a nós. Por que ele pode fazer isso? Porque nós deixamos. Lembra a ordem que Deus deu para Adão no jardim? Para Adão no jardim, Deus falou assim: guarda e cuida, protege o jardim de outras coisas que podem vir para roubar aquilo que é seu. E o inimigo veio e Adão não protegeu. Nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Nós
apontamos para a serpente e esquecemos que a ordem foi dada para nós. Nós é que vamos guardar esse jardim. Como é que a gente guarda esse jardim? Em absoluta submissão a Deus. Ele citou o texto que os mansos herdam a terra. O nosso Brasil, a nossa família, o nosso território é nosso porque nós somos mansos. O que é ser manso? É ser submisso, totalmente rendido a Deus. Se nós nos rendemos e nos submetemos, o inimigo já não pode mais pôr a mão, porque nós nos tornamos os porteiros, os guardas do nosso jardim, da nossa esfera de autoridade, daquilo que Deus já nos deu. E então vamos nos posicionar e parar de culpar o inimigo e começar a batalhar da dimensão certa. Nós vamos conquistar o território aqui na Terra quando batalharmos primeiro na dimensão do Espírito e o conquistarmos na dimensão do Espírito, ou, se ele já está conquistado, eliminar os poceiros que se apossaram daquele lugar que nós abrimos mão. Então, qual é o nosso processo? É arrependimento. Arrependimento porque nós abrimos mão da nossa função de guardiões e entregamos para o inimigo. E ainda culpamos o inimigo, damos a glória ao inimigo, quando o que a gente devia fazer é: entendi o processo do que ele está fazendo. Perdão, Senhor, porque eu não assumi o meu lugar, mas agora eu vou assumir o meu lugar, eu vou fazer todo o meu processo de libertação e de cura e etc. E agora eu vou daqui para frente avançar com a autoridade, com a palavra, com os decretos que Deus deu e que eu vou dar mais credence, eu vou dar mais valor ao que Deus está falando a meu respeito do que o inimigo está falando e fazendo e aprontando. E vou dar mais valor para o que Deus está fazendo do que para os meus próprios erros, mas vou reconhecer os meus erros, sabendo que Deus me perdoa, me abençoa, me libera, me liberta, me cura e quer que eu avance com a nova página, o novo capítulo para essa nova estação, com o vinho novo que Ele está nos dando. Amém? Então, já misturei aqui algumas coisas da adoração. Lembrando que nós estamos em 120 dias, hoje é o 120, o dia 120, desde que nós começamos essa jornada, mas nós temos ainda em relação a lutar por uma mente sã. Porque outra coisa importante que o Isaac falou é que a nossa luta está muito aqui. Nós não tivemos a nossa mente renovada, então nós saímos lá do espiritismo, nós saímos lá do budismo, do hinduísmo, saímos daquela mentalidade grega ou, sei lá, indiana, seja lá de onde você veio, você traz uma mentalidade que a tua família te deu, a tua cultura te deu, e você dá uma repaginada nela e segue em Cristo, mas não é assim que funciona. Deus vai ter que matar algumas coisas. Nós passamos pelas águas do batismo porque Deus quer sepultar, matar coisas em nós que são para ficar no passado, não são para entrar em Cristo. Tem coisas que Ele repagina, tem coisas que não. E uma das coisas que a gente precisa deixar para trás é aquela maneira de pensar e raciocinar que a gente tinha lá atrás, para receber a mente de Cristo, a renovação do nosso entendimento, para que nós possamos seguir para níveis maiores, senão Ele não nos leva nos níveis maiores, porque a gente vai se arrebentar todo lá, porque a gente ainda está com a mentalidade do passado. Voltando para a adoração, que foi absolutamente espetacular. O que o Senhor nos ministrou desde o início é que o fogo do avivamento já está descendo. Nós cantamos isso e nós liberamos o nome de Jesus sobre as nossas nações, da onde quer que você esteja ouvindo esta palavra. E declaramos que Jesus reina de fato. E se Ele reina, e Ele é o cabeça deste corpo, nós também reinamos. E o que é que a gente está fazendo? Qual tem sido a nossa postura nesse nosso reinar com Cristo e em Cristo, na total submissão e dependência dele, sendo o corpo dele e não nosso? Porque tem muita celulinha que está ainda fazendo o que quer, né? Está na independência, quando na verdade nós somos dependentes, porque somos parte de um corpo que não é nosso, é dele. E houve palavras proféticas falando o seguinte: vocês estão escondidos e estão afastados. Deus está tentando, alguns de nós nos afastamos e nos escondemos. Saímos fora do prumo, por qualquer razão que seja, tivemos vergonha de continuar, seja lá o que for, e nós acabamos
parando de seguir o fluxo do que Deus estava fazendo. Interrompemos o nosso caminhar. E aí, quando a gente tenta voltar, dá desespero, porque a gente vê que todo mundo meio que avançou e a gente meio que ficou. E aí a gente tem a impressão de que eu preciso correr exatamente o mesmo trajeto que todo mundo fez e que eu fiquei no molho lá, no passivismo, na passividade ou na apatia, e eu acho que eu preciso fazer tudo tintim por tintim. Não, Deus te pegou agora você se arrependeu? Deus, eu dormi no ponto, eu fiquei apático, eu te peço perdão porque esse mimimi, essa ofensa, eu deixei que entrasse na frente da minha jornada. Eis-me aqui agora. Se quiser, me transporta para alcançar o povo. Se não, qual é o seu trajeto? Porque Deus não quer que você volte para o passado, Ele não quer que você retroceda para os dias que passaram. Ele tem o avanço daqui para frente. Então, confie no Senhor, arrepende-te e entrega isso nas mãos dele e deixa Ele te fazer avançar como Ele quer que você avance. Então, ele disse assim, muitos estão afastados e escondidos num esconderijo e Deus está tentando te atrair, te puxar, te laçar e te trazer, te pescar de volta para a posição que você deveria estar. Às vezes, alguns estão desviados mesmo, outros não, outros ficaram só meio que lenga-lenga, tropeçou, caiu, ficou no mimimi muito tempo, quando levantou a cabeça, a caravana já tinha ido. E agora quer levantar, então não tenha vergonha. Levante-se e fale, Senhor, sacode o pó, né? Fala, Senhor, me perdoa, porque eu perdi tempo acreditando nas vozes do inimigo. Eu vou avançar contigo agora. Cadê você? Trava o teu olhar lá em Cristo e segue olhando para Ele. Para de olhar se está longe, se está devagar, se está passando velocidade da luz. Não tema. Olha para Ele, pega na mão dele e vai que Ele vai te reposicionar no tempo certo com tudo que você precisa ter para estar nessa posição, para esse tempo. E então Ele está nos atraindo para Ele para nos encaixar na nova estação. E uma outra palavra, tem 3 palavras nessa palavra. A outra era a palavra da apatia, e que Deus ia nos levar e nos atrair alguns para o fogo da noite. E nesse fogo da noite, fogo de Deus na noite, sei lá, ele vai gerar uma nova dança. E nessa nova dança nós vamos liberar, eu não sei aonde você vai dançar e aonde você vai pisar e como é que vai ser nas dimensões do Espírito a tua adoração, mas ele vai liberar por meio dos passos da tua dança algo para a nova estação. E ele está procurando aqueles que vão compor a linha de frente dessa nova batalha, da nova estação. E então ele está, como aquele texto que fala, os seus olhos estão passeando por toda a terra, procurando aqueles que são dele, aqueles que estão equipados, aqueles que estão ali querendo entrar nessa batalha. E ele é que vai nos posicionar, não somos nós que nos posicionamos, é ele que nos posiciona, mas ele está procurando e avaliando as tropas para saber quem vai ser linha de frente, quem vai ser segunda linha, terceira, quarta, e não é a respeito de grandeza, de ser maior e menor. Lembra que Jesus falou, gente, não é a respeito de ser maior ou menor, eu sou o maior. E vocês são parte do meu corpo, e são todos essenciais, porque quem quer ser maior acaba sendo menor. E eu preciso de cotovelo, eu preciso de mão, eu preciso de cabelo, eu preciso de nariz, eu preciso de joelho, eu preciso de dedos do pé, eu preciso de todas as partes do corpo, mas todos têm de estar alinhados com o cérebro. Toda parte do corpo precisa estar fazendo aquilo que foi criado para fazer, para que não desalinhe o restante do corpo. Então, se você é ombro, não queira prender o cotovelo, porque senão o cotovelo não, porque o cotovelo está indo muito longe, eu não gostei, o cotovelo está sendo muito última batatinha do saco. Cala a tua boca e morra. Desculpa. Morra. Ombro, você precisa liberar o cotovelo para que ele realize a sua função e Jesus, que é o cabeça, pegue esse copo ou agarre essa vida. Eu preciso do ombro no lugar certo, ouvindo o cabeça, ouvindo o tempo, ouvindo o movimento, para que o cotovelo também faça a mesma coisa, não a mesma coisa que o ombro, mas o que o cabeça está mandando ele fazer, para que ele pegue, posicione o braço, para que a mão possa pegar no momento certo, no tempo certo, na direção certa. Vocês estão entendendo que o alinhamento não é conosco, olhando se um está melhor ou que o outro, é com o cabeça, que é Jesus.
Se a gente parar com esse espírito de competição e entrar num espírito de cooperação necessário para essa era, tudo vai funcionar direitinho. Não interessa se a pessoa é ânus, se é esfíncter, se é intestino, se é fígado, se é pâncreas, interessa que esteja alinhado e conectado com a cabeça, que é Jesus, para todo mundo entrar na ação, na obra que Jesus quer que o seu corpo realize aqui na Terra. E então nós temos aqueles que Deus está procurando para colocar na linha de frente. E dentro das tropas, nós temos alguns que estão preocupados, olhando aqueles que atrapalham a tropa. Então eles ficam ali focados, com muita ansiedade, porque tem um Judas, um 2 Judas, 3 Judas, tem um monte de Judas ali. Jesus falou, pare de olhar para os que você identifica como Judas. Olhe para mim. Eu vou reposicionar. E olhe para aqueles que eu vou trazer, os novos que vão ingressar nessa tropa. Gente, não percamos de vista o todo do plano da redenção. Nos últimos dias nós teremos grande apostasia. Vai ter muita gente que a gente pensa que é e que não é, e que vai apostatar da fé, infelizmente. Nós veremos muitos pródigos que estão desviados e que Deus vai trazer de volta, nós vamos falar disso mais tarde. Nós vemos muitos filhos mais velhos que têm inveja e ciúme de tudo, que não sabem cooperar com o pai porque acham que merecem mais do que os outros. Uns têm o espírito de farisaísmo, outros têm espírito de pródigo, mas não foi. Queria ir, mas não foi, não tinha coragem. E aí os mais velhos também precisam ser resgatados. Nós temos os gentios que estão perdidos e ainda não foram nem encontrados. Então, haverá uma grande circulação, uma grande movimentação no corpo de Cristo nesses últimos dias, dos que vão, dos que voltam, dos que vêm e que nunca haviam vindo, e dos que estão sendo consertados para conseguir entrar no mover. Precisamos saber até quem somos dentre todos esses, para deixar Deus tratar em nós. Eu fico admirada toda vez que eu vejo um cara como Chuck Pierce falar, eu estava ainda viciado na bombinha, eu ainda estava dependendo disso para viver, e chega uma hora que Deus fala comigo, usa minha esposa, chilepe, e eu preciso deixar Deus me ajudar a avançar. Eu falo, ele falou isso, eu estou preocupada se eu não consigo orar por uma dor de cabeça, e ele está falando, né? A gente tem muita autoacusação, que o inimigo dá uma sopradinha, a gente corre com aquilo, incorpora aquilo e não consegue ouvir o que Deus está falando. Deus não está te culpando de nada. Deus sabe que você vai falhar. Ai, mas eu tenho medo de falhar amanhã. Ele não falou hoje. Ele falou, hoje você já falhou umas 14 vezes. Está com medo de falhar amanhã? Meu filho, se enterra então, porque não vai ter jeito. Você vai falhar, você vai errar, você vai fracassar. Entende isso? Você é humano. Agora entra em mim, olha para Jesus, entra em Cristo, deixa o Espírito Santo agir e vai dando passos para frente, não passos para trás com a sua autocomiseração, a sua baixa estima, baixa autoestima e tudo mais que te puxa para baixo. Reconheça o que está te puxando e corta essas amarras. Eu rompo com isso agora em nome de Jesus. Não vou mais ouvir essas vozes. Senhor, o Senhor está me chamando para avançar do jeito que eu sou. Venha como está, mas não fique como está. É passo a passo que ele vai nos transformar. Mas precisa ter um coração moldável para ouvir as coisas que a gente tem que se arrepender e reconhecer os nossos erros e fracassos, porque tem lugares que, se a gente não quiser ouvir, ele simplesmente não nos leva para a próxima. Ele não nos leva na próxima batalha, porque ele sabe que a gente vai se arrebentar. Você tem lá uma feridona aberta, purulenta, não quis tratar, Deus não te manda para a próxima batalha. Ai, porque eu não sou capaz, não, porque você é orgulhoso, soberbo e não quis tratar esse problema, e Deus é misericordioso, não vai fazer você se arrebentar todo lá, porque o inimigo vai olhar o buraco, vai falar, é aí mesmo, que eu não preciso nem, eu vou só jogar uma poeirinha que já vai morrer. Não preciso nem brigar com esse. Estão entendendo? O grau da seriedade, da misericórdia e do amor de Deus para conosco, e ao mesmo tempo nós queremos ser guerreiros que avançam e voam alto, mas às vezes a gente não paga o preço, que é um preço, a gente não entende bem, o preço de se humilhar na presença do Senhor, de passar vergonha, de passar ridículo. Porque todo mundo achou que será a última batatinha do saco, e aí você tem que confessar pecados. Agora, se você não consegue confessar nem diante do Senhor, imagina diante dos outros para que você seja curado. Fica mais difícil, né?
Então, uma das coisas que Deus está tratando muito nesses tempos é o nosso orgulho, a nossa soberba, da gente achar que a gente tem algo que não está pronto. A gente acha que tem algo que já está perfeito, mas não está pronto ainda. Tem coisa para forjar. Deus está querendo nos forjar. Deixa Deus te tratar, pelo amor de Deus. Para de olhar para os Judas. Deixa Deus resolver esse problema. Nós cantamos que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e veio um momento, tinha muita palavra profética, hoje pela primeira vez eu consegui anotar quase todas elas, e houve uma palavra para a Califórnia. E quando ele estava falando da Califórnia, eu lembrei do nosso sul do Brasil e eu acho que talvez tenha atos proféticos que alguém precisa ir lá fazer, que não sou eu, mas eu vou falar o que foi. Ele falou para o povo da Califórnia juntar os intercessores e irem orar pelos vinhedos, pelas vinhas, porque Mamon estava retendo as safras, porque elas eram proféticas da próxima estação. Então, que alguém precisa se deslocar aí para ir para o vinhedo ou a vinha que Deus está mandando, seja no norte, diz que no Nordeste também tem vinho, então vai aonde Deus mandou para liberar a colheita de vinho, lembrando que colheita também são as vidas para a próxima estação, que serão colhidas, que serão salvas. E também existe a colheita da unção e a colheita do vinho novo, o vinho da alegria, e o vinho que representa o sangue de Jesus. A gente está num avivamento do sangue, ceando, né? Se você não preparou ainda a sua ceia, prepare a sua ceia. Nós quebramos cadeias e grilhões e liberamos, vamos falar, Senhor, nós quebramos as cadeias e quebramos os grilhões e nós liberamos a próxima colheita, a nova colheita em nome de Jesus. Amém. Houve uma palavra para que as mães pudessem profetizar, como a Pam fez com o Chuck. Ela virou para o Chuck e falou, você não vai mais me manter acordada uma noite. Você já me manteve acordada o mês inteiro com essa tosse. Chega, não aguento mais. Resolve esse problema. Tudo no chilepe naquela casa. Mães, Deus está te dando autoridade sobre seus esposos ou esposas, sobre seus esposos, mães e esposas. Autoridade sobre seus filhos, sobre a sua casa, seu lar, suas finanças, seus maridos, as empresas. Sejam intercessoras e liberem, cortem os ciclos malditos que o inimigo tem trazido sobre a sua casa e liberem, pelo decreto da palavra de Deus, a bênção sobre a sua casa e o romper dessas maldições que têm rodado continuamente. Uma palavra que o Chuck falou algumas vezes que eu achei muito importante, ele disse assim, me dê acesso para que eu te dê acesso. Deus quer ter acesso a nós, as nossas feridas, os nossos podres, os nossos mimimis, mamamós, mumumus. Ele quer que nós falemos, ok, Deus, é verdade, está desalinhado isso daqui, eu te dou acesso, vem, arranca, cura, limpa, lava, vai doer, vai, tudo bem, vai, manda. Quando nós damos acesso a Ele, Ele agora dá acesso a nós, e nós vamos ter acesso à sua presença e à sua glória num novo patamar, porque aquilo foi resolvido. Então, dê a Ele acesso, para que Ele nos dê acesso. Amém? Sim e amém, em nome de Jesus. Haviam muitos que estavam num espírito de contentamento, tipo, tá bom aqui. Mas não, nós precisamos romper, avançar e romper desse lugar de contentamento, porque nós vamos cravar a estaca na testa do inimigo. Nós vamos cravar a estaca na nossa própria incredulidade, e quando fizermos isso, podemos fazer isso agora na incredulidade da nossa nação. Nós vamos cravar a estaca na mentalidade derrotista que nos impede de avançar, romper e vencer. Mentalidade derrotista que nos impede. É a mentalidade que nos impede. Às vezes é a mentalidade da soberba que te impede. Você não entende porque não rompe, porque você está achando que você é algo que você não é, que você tem algo que você não tem e não está disposto a romper. Não vai romper. Então, nós precisamos cravar a estaca nessas coisas que têm nos impedido. O inimigo vai entrar no nosso território, ele vai entrar na nossa casa, ele vai entrar na nossa tenda. É dele o território? Não.
Ele sabe que não é dele o território? Sabe. Quem não sabe somos nós. E como nós não guardamos as fronteiras da nossa casa, ou seja lá de onde for, ele entra como posseiro. E a gente tem que reconhecer a nossa falha, arrependimento de novo, para poder ter o lastro de autoridade para expulsar. Submeto-me a Deus, resisto ao diabo, ele foge. Sem se submeter, dar espaço para Deus tratar, restaurar, e agora pegar daquela autoridade e resistir ao inimigo, não tem como pular etapa. Tá? Não dá para pular essa etapa. Então, primeiro vai se submeter a Deus, para depois resistir ao diabo, e aí ele vai fugir da sua casa, do seu território. Submissão, submissão. Deus está escrevendo um novo capítulo, e ele precisa que nós saiamos do velho capítulo, porque tem gente que está ali, né? Eu quero aqui, mas eu quero aqui também, mas eu não consigo, peraí. Eu quero segurar o velho capítulo aqui, enquanto eu... Não tem como, gente, Deus quer virar a página. Ele quer que você solte a última estação, o último capítulo. Encerra. Ai, mas não resolvi bem, não interessa. Deus mudou a página, Deus mudou a página. Ele vai encerrar. Se submete a Deus. Aceita o tratamento de Deus. Deixa ele virar essa página. Pare de viver no passado. A gente está falando a mesma coisa desde aquela primeira Páscoa, né, de 2020. Então, se você não avançou ainda, meu querido, não sei o que mais dizer para você conseguir romper. Larga o passado, pelo amor de Deus. Entra no novo capítulo que Deus está escrevendo para você, em nome de Jesus. Nós precisamos ser libertos da pressão do perfeccionismo que gera uma ansiedade que nos faz ficar no fracasso, na falha, no erro, presos pelo medo. Para com tudo. Diga assim, eu sou ser humano e eu vou errar. Obrigada, Senhor, porque eu ainda não fui glorificado. Não fui trasladado ainda, não estou na glória ainda. Eu sou da glória, eu pertenço a um reino, mas eu ainda vivo aqui. O Senhor entende isso muito bem, não se preocupe. Ele não está esperando de você a perfeição. Ele está te chamando para ser perfeito, como ele é perfeito nas dimensões do Espírito, até que tudo venha à plenitude. Quando o seu corpo ressuscitar, você vai entrar nessa plenitude. Hoje não espere que você não vai feder. Você não vai tropeçar. Busque não fazer isso. Busque não feder e não tropeçar. Mas saiba que se acontecer, existe graça para você se arrepender e seguir. Para você não ficar aprisionado nesse medo gerado pelo perfeccionismo, gerado pela sua rejeição de não sei quando, não sei onde, do seu trauma lá de trás. All right? All right, teacher. Yes, ok. Deus tem uma nova autoridade territorial que ele está liberando para nós hoje. Nós já ouvimos alguns meses atrás, acho que de dezembro a janeiro, que os céus já estão descendo, a glória já está descendo, o trono já está descendo. Com isso vem a nova autoridade territorial para que nós ajudemos, façamos parte, cooperemos com Cristo para o forjar do cenário para a sua vinda. Isso envolve as nações, ovelha. Então, nós queremos estar corretamente posicionados no seu corpo como membros, como pessoas, para que ele possa fazer esse remanejar das nossas nações. E então ele vai nos dar essa autoridade. Nós não devemos nos prostrar ao inimigo, porque Deus nos deu chaves para destravar a posse da nossa terra. Recebe, Senhor, nós recebemos em nome de Jesus as chaves do Brasil, para destravar, destrancar, abrir as portas para a posse da terra, a tua posse da terra, em nome de Jesus. E mostra-nos as fronteiras que o Senhor nos deu em nossa nação, para que nós possamos ser vigias e porteiros nessa fronteira que o Senhor nos deu, na unção de Jael, com os desejos realinhados, em nome de Jesus. Nós recebemos as novas vestes do favor e nos despimos, tira primeiro, as vestes da falsa humildade, do orgulho e da soberba. E nós recebemos agora, Senhor, as vestes do teu favor, as vestes da humildade verdadeira, em nome de Jesus. E nós recebemos os ventos do céu, os ventos de mudança que o Senhor está soprando sobre a terra, que nós possamos discernir esses ventos do lugar do novo capítulo, da nova unção, do novo vinho,
do lugar dessa nova autoridade onde o Senhor está nos posicionando, que nós possamos entender, discernir e ver os anjos descendo, o véu se rasgando, o céu se abrindo, o Senhor descendo para as obras da colheita dos últimos dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Terminamos o culto de hoje. E eu vou, pela unção do Espírito Santo, trazer uma palavra da Arenas, aquela mocinha que eu falei, essa moça que está no teclado aí, ela trouxe uma palavra, uma canção e uma palavra, que é o seguinte: Deus está nos dando uma nova estação. Nessa nova estação, que a gente já sabe que a gente já está na transição dela, Deus haverá um novo caminho para acessarmos a Deus. Ou seja, a maneira como nós adoramos, oramos, nos comunicamos com Deus vai sofrer uma pequena mudança para alguns, uma grande mudança para outros. Porque alguns vêm vindo já sendo realinhados e reposicionados faz tempo. Outros não. Outros não quiseram vencer um realinhamento e um reposicionamento daqui, e aí eles querem fazer assim. E não vai rolar. Não vai rolar. Logo, há uma nova maneira de acessar a Deus. Tem algumas pessoas que vão ficar meio perdidas, que não vão saber como. Fecha para tudo. Você que está se sentindo totalmente perdido, nunca ouvi essas coisas, estou fora do prumo, perdi tempo, já pedi perdão, o que eu faço agora? Fecha os olhos, Senhor, me transporta para esse novo lugar de acesso. Faz uma obra no meu espírito e eu corresponderei contigo no que o Senhor me pedir. Só repita isso se você realmente vai fazer isso. Em nome de Jesus, eu quero ser alinhado. Eu quero fazer parte dessa tropa dos últimos dias, desses trabalhadores da colheita dos últimos dias. Me posiciona exatamente onde o Senhor me quer agora, nesse momento, e me dá as chaves e as armas, o conhecimento, me mostra na minha rotina como é que eu vou avançar para não perder o passo mais, para não sair mais do prumo, para não perder a caravana que já foi. Me lembrei agora, né, da caravana que foi, Maria e José foram e Jesus ficou. Quem é a caravana principal? Jesus. Eu tinha que ter ficado com ele, né? Mas eles foram, então nós não queremos, Senhor, nem avançar além de ti e também não queremos ficar para trás. Queremos andar aonde o Senhor nos colocou nessa tropa. Queremos estar afiados, com os ouvidos e os olhos espirituais afiados com o teu discernimento em nome de Jesus. Ela segue dizendo: Deus sempre tem acesso para nós. Nós é que perdemos o acesso pelo nosso pecado, pela nossa desobediência. Mas ele está sempre lá tentando. Ei, vem, ei, vem. Então não fique com vergonha, já se arrependeu, não morre lá na lamúria, na lamentação. Abre o olho e veja a mão de Jesus estendida para você. Ele não desistiu de você. Você talvez tenha desistido de você mesmo e acabou ficando para trás no seu mimimi. Não, ele não desistiu, então abre os olhos e pega na mão dele. Ele é cheio de graça, de misericórdia e de amor. Não tem Deus mais lindo, mais, eu ia falar fofo, cheiroso, gostoso, mais belo de todo o universo, mas não é isso. Não há um Deus mais charmoso, sim, também é um Senhor lindo, te amo também. Para. Então, não há Deus mais cheio de graça, mais cheio de misericórdia, mais cheio de amor. Não existe. Ele é a plenitude de tudo isso. Então, nós podemos nos achegarmos a Ele quando nas nossas fraquezas, nos nossos fedores. Mas tem que ter coragem, não pode ficar preso lá na falsa humildade, né? Deus vai te encontrar aonde você estiver. Ele sempre tem acesso, ele sempre nos acessa. Ele não bloqueia os acessos, nós interrompemos o acesso. Sempre haverá um lugar para você à mesa de Deus. Diga assim: sempre haverá um lugar para mim à mesa de Deus. Eu sei que eu não mereço, Deus, mas eu te agradeço porque o Senhor é tão compassivo, tão misericordioso. Eu não quero abusar disso, Deus. Então me dá sabedoria, me dá maturidade para eu sempre me lembrar do teu amor, mas também eu não ser uma pessoa que não pensa que você vai ludibriar a Deus, tá? Não vai rolar também. Eu confio que você vai conversar com ele sobre essas questões e vai se assentar, no fim das contas, à mesa com ele. Ele está, recebe aí, ele está derramando óleo sobre ti, azeite sobre ti. E esse azeite, ele vem
e ele te cobre, e aí ele penetra, e aí ele começa a jorrar de ti, porque ele quer também usar para ele vai derramar sobre ti e através de ti. Maravilhoso, Senhor, glória a Deus. Agora sim, vamos para um outro culto muito importante. E você vai ler tudo isso em casa, então, você viu que eu virei páginas, né? Não se assuste. Essa foi uma palavra do Tim Sheets, que ele trouxe no dia 5 de março de 2023. Você vai encontrar isso lá no Destiny alguma coisa no YouTube. Mas põe lá, Tim Sheets, 5/3 de 2023. O título da mensagem é Anjos estão se movendo na Terra. Angels are moving on earth. Ok? Primeiro, antes de entrar na palavra, ele trouxe um sonho que ele teve 3 vezes, o mesmo sonho. E ele, nesse sonho, ele orava pela igreja, pela congregação, e ele orava pelo pessoal que estava assistindo também, assim, de outras nações, como a gente que assiste no YouTube, assiste em algum outro aplicativo da igreja. A igreja deles lá chama The Oasis Church, é a igreja do Oasis. E é Oasis que fala em português, agora já deu tilinha aqui. É em Ohio, na cidade de Middleton. Tá aí um bom lugar para a gente visitar. E então ele sonhou 3 vezes que ele chegava e ele orava pela congregação, ele orava pelas pessoas que estavam assistindo online, e as pessoas que estavam assistindo, ele orava também pelos arquivos antigos, das fitas, entre aspas, das gravações antigas. E aí ele começava, no sonho, ele via as pessoas se levantarem. Eu fui curado disso. Sentava, levantava. Eu fui curado disso. Sentava, levantava. Eu fui curado disso. Então a pessoa assistia e aí ela era curada de alguma coisa no meio da palavra enquanto estava assistindo. E o discernimento que ele teve no fim, que apareceu assim, Healing in the Glory. Apareceu tipo uma matéria de jornal, diz um título falando assim, curados na glória. E aí o discernimento que o Senhor trouxe para ele é que, a partir de agora, há uma nova unção que Deus está liberando nas eclésias, nas congregações do reino, e que conforme a gente assiste o culto, é para agarrar mesmo a palavra, porque haverá uma nova unção que vai estar brotando pelas telas. Então não tenha medo de ser feliz em aumentar a sua fé e dizer, eu vou ser curado, eu vou assistir tudo que Deus me mandar assistir em algum lugar aí que eu vou ser curado. Receba. Eu acho que parte do avivamento que está por vir tem a ver com essa mídia social que a gente tem acesso, porque Deus vai pegar o cara lá de não sei aonde, você vai assistir ele, pega o cara lá da Índia pregando, você vai assistir ele aqui no sul do Brasil, você vai ser curado. E aí, quando você for curado, escreve lá, eu fui curado, dê glória a Jesus. Não seja prolixo, só fala, fui curado disso, ponto. Através de assistir esse vídeo, né? Estava assistindo, fui curado. Algo sobrenatural, ele liberou essa palavra com o sonho. Algo sobrenatural está começando no reino das eclésias, nas eclésias do reino, na igreja de Cristo, que está de fato no reino. Algo está sendo ativado. A glória da presença de Deus vai gerar curas num novo mover no meio dos cultos presenciais e online. Amém? Sim e amém, em nome de Jesus. Recebe a tua cura aí. A palavra dele foi a respeito da palavra da parábola do filho pródigo, Lucas 15. Se você não conhece, lê Lucas 13, 14 e 15, veja que Jesus está respondendo a uma preocupação vou falar preocupação para ser gentil, com os fariseus, de que Jesus falava com todo mundo, sentava com os gentios, cobradores de impostos, doentes e tudo mais. Tudo que estava fora do prumo, Jesus estava fazendo, fora do prumo, entre aspas, na cabecinha dos fariseus. E ele lembrou logo no início dessa palavra que haverá nós viveremos no maior avivamento de todos os tempos. Essa palavra tem a ver com avivamento, tá? E que esse avivamento, ele já está nos primórdios, já está começando. Sabe quando você liga o fogo com o azeite lá, o óleo na panela, e você sabe que está esquentando, mas não está na hora ainda?
E aí você vê um plec, um plec, um plec. A gente está meio que assim, chegando, não está espirrando para todo lado ainda, não está super pelando, mas já está queimando, e é bem pequenininho. A gente já está nesses primórdios do avivamento, e é um avivamento em que a profecia é que é mais de 1 bilhão de almas serão salvas. E dentre eles, a primícia, nessa palavra ele vai trazer isso, a primícia desse avivamento são os pródigos. Essa não é uma palavra legal para os velhos. Os velhos que olham para os desviados, porque não sei se você sabia, mas pródigo é desviado, tá? Só para você saber. Então, os velhos que olham para os pródigos, o velho está aqui ralando. Essa não é uma boa palavra para falar, né? Já aprendi dia desses que não é uma boa palavra. O velho está aqui pagando o preço, está trabalhando, está na obra, está cuidando dos negócios do pai, e o desviado está lá curtindo a vida. Escuta a pessoa velha. Ele não está curtindo a vida, ele está autodestruindo. Ele está pastando, ele está morrendo. Tenha compaixão. Ele não está curtindo a vida. Ele, zombando de Deus, está se matando. É um câncer violento que vai levar ele para o inferno, um câncer espiritual. Qual é o papel do filho mais velho? E qual é o papel do pai? Porque a parábola do filho pródigo é mais a respeito do amor do pai do que a gente foca muito no pecado do filho mais novo. Mas a gente esquece que o pai está esperando constantemente. E a gente tem que ter um mínimo de compaixão, porque Deus vai trazer os pródigos e a igreja vai encher de pródigos. E eles vêm com todos os carrapichos que você possa imaginar. Nós, se não tivermos compaixão, a gente vai chutar o pródigo, vai chutar com raiva, com ódio, com inveja e com ciúme, porque o pai os últimos serão os primeiros. O pai tem outra ordem no reino. Então a gente precisa entrar no prumo, nós veacos precisamos entrar no prumo de saber que Deus pode pegar os desviados de hoje, os trazer de volta como pródigos e os reinstituir com o anel de selar, as sandálias nos pés e tudo mais que ele tem direito, a herança completa. Ele vai ganhar o mesmo salário que a gente, eles chegaram no fim. Aliás, pegaram todo o salário deles no início, gastaram tudo e vão voltar para receber de novo. E você vai ter que estar ali, ó. Respira, morra. Senhor Jesus, eu quero teu amor por essas vidas, porque eu não quero atrapalhar a tua obra, porque o Senhor pode usar essa pessoa para salvar 300 mil vidas a mais do que eu. Estive aqui labutando todo esse tempo, mas o Senhor é quem manda, porque a seara é tua, os trabalhadores são teus, e se o Senhor quiser fazer as primícias desse avivamento dos desviados, que estão podres, e se o Senhor quiser os reinstituir como herdeiros aqui, pau a pau comigo, eu te dou essa permissão. O Senhor não precisa da minha permissão, mas eu preciso trabalhar isso dentro de mim para falar. Ok, manda. Manda o Pedrão para liderar. Manda o mais improvável para ser o maior apóstolo, o maior profeta, o maior evangelista. Traz e pode derramar mais unção sobre eles, sem problemas. Para quem muito foi perdoado, tudo tem uma maneira da gente entender nas escrituras. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque nós vamos ser a escada desse povo. Esse povo vem por último, eles vão subir a escada voando, vão subir a escada correndo, e vão usar a gente de trampolim. A gente tem que estar ok com isso. A gente tem que entender que Deus pode fazer isso conosco, se Ele quiser, e que nós nos alegraremos, porque se eles vierem como mão e eu vou continuar sendo o ombro, eu preciso ser a catapulta dessas mãos. Sem medo de ser feliz, sem medo de ser esquecido. Deus não esquece de ninguém. A gente pode não estar na proeminência, mas para aqueles que estão em proeminência fazerem a sua obra, quem está por trás dos panos precisa fazer direito. E às vezes tem que fazer melhor ainda. Então, aceite o teu chamado no corpo, sem ter ciúmes daqueles que vão chegar por último e vão receber o mesmo salário. Amém? Muito importante isso. Então, leia a parábola do filho pródigo. O contexto é que os fariseus estavam criticando Jesus, e Jesus fala de tudo que é perdido.
Ele fala primeiro das ovelhas perdidas, ou da ovelha perdida, da moeda perdida, ele fala e aí ele chega no filho perdido, que é o pródigo, né? Ele não é um filho especial, ele é filho. E todo mundo que tem filho sabe que quando você tem filhos que são mais atenciosos, filhos que são mais presentes, filhos que têm defeitos, todo ser humano tem, mas o pai, a mãe, trata os filhos, é o mesmo amor, expressa às vezes diferente, porque cada filho corresponde de um jeito diferente. Mas o amor do pai é o mesmo amor que deu a vida de Jesus pelo pródigo, é o mesmo amor que deu a vida de Jesus pelo mais velho, por nós. Estamos aqui, firme e forte, achamos pelo menos que estamos, né? Espero que não caiamos. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De acordo com o que Deus falou com o Tim Sheets, a primícia desse avivamento vai ser o retorno dos pródigos. Eles vão fazer parte desse grande exército. Enquanto eles estão entrando, tem a grande apostasia dos que estão saindo. Enquanto isso, os mais velhos estão sendo tratados, porque vai ter muito mais velho apostatando também, por causa dessa ofensa de trazer o mais novo e reinstituir num dia tudo. Dons e tudo. Dom não vai ser revogado nunca. O cara foi lá, né? Deus vai limpar, vai forjar, às vezes vai matar e vai ressuscitar, mas tá lá. Jesus está dizendo, na verdade, não vou entrar nessa parte aqui. Deus quer que nós entendamos qual é a perspectiva do Pai. O filho pode ter ficado longe 10 anos, 8 anos. O pai vai sempre estar de olho naquele horizonte. No caso de Deus Pai, não, né? Mas Deus Pai está sempre já ali, esperando aquele ser que nem com os porcos não consegue comer, mas que lembra. Então, quando você estiver intercedendo pelos pródigos, peça para que o Espírito Santo lembre, que eles se lembrem da casa do Pai, o que eles tinham na casa do Pai, mesmo que eles tenham passado um mês só em Cristo, eles têm no espírito deles algo que está gravado na memória ali. E na alma, assim como nós temos os traumas e as maldições hereditárias pregadas na nossa alma, quando a gente vem para Jesus, a gente também tem uma memória afetiva e uma memória de lastros de coisas que Deus falou conosco. Então, pede para o Espírito Santo ir nessas memórias, na alma e no espírito, para que a pessoa lembre. Essa é a intercessão, o que a gente vê acontecendo com o pródigo é algo que a gente pode orar. Espírito Santo, manda alguém para lembrar ele. Então, uma outra coisa que ele falou, que tem a ver com isso. Deus começa a reposicionar as pessoas em torno dos pródigos e começa a fazer as redes de conexão para que esse pródigo encontre o seu caminho de volta para casa. Ore por circunstâncias, por coisas sobrenaturais que vão interpelar o caminho desses pródigos para que eles tenham vontade de voltar, para que eles, né, deem esse passo de volta. Que nós possamos enxergar a perspectiva do Pai e a perspectiva do Rei, que é Jesus, porque Ele quer todos os seus herdeiros no seu reino, como trabalhadores da seara, como filhos, como moedas perdidas, como coisas, né? E nós não podemos ser como os fariseus, que viam tudo como algo condicional. O amor de Deus é incondicional. Você não precisa fazer nada para Deus te amar. O filho mais velho perdeu esse bonde, né? O pai já estava lá amando ele só não entrou naquele amor. Mas quando ele comparou, gente, comparação é um bicho, tá? Não compara, não. Compara você com você, ou você com Jesus. Não compara você com os outros, porque a jornada dos outros, a gente nunca sabe o que aquela pessoa passou. Por que Deus demonstra superabundante graça sobre aquela vida? Você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que ela passou na herança, na linhagem dela. Nem nasceu, já está passando lá na iniquidade que vem vindo no DNA. Não vamos comparar, vamos cooperar
não vamos dividir, vamos agregar, vamos somar. Esse é o corpo de Cristo, ele trabalha junto, ele não se corta, não se aborta, não se amputa. Amor de Deus é incondicional, é o amor do reino, é diferente do amor religioso, que é do túmulo branco lá bonito, né? Parede branqueada, mas que por dentro está tudo podre. É a diferença entre o espírito e a carne. Nós precisamos discernir isso nesses dias. Está bem escuro, né? Vocês estão me vendo ainda? Então. Ambos os filhos são herdeiros, já falamos. Eles eram filhos do rei, ponto. E existem muitos filhos do rei que estão espalhados pela terra hoje. Vamos focar nessa semana, de repente, a gente pode tentar isso, vocês são intercessores, vamos focar na intercessão pelos perdidos pelos pródigos, pelos desviados. Onde quer que eles estejam, seja lá o que eles tenham feito, seja lá o que eles tenham sofrido, vamos focar para que Deus, para que o Espírito Santo toque no coração deles, traga a eles a convicção de que eles estão no caminho errado e que existe um trem que está indo para um abismo e que existe um outro caminho que pode levá-los de volta para os braços do Pai e que eles tenham o anseio e a saudade desses braços do Pai. Em nome de Jesus, amém? Vamos fazer isso então. E vamos orar também, Senhor, pelos nossos pródigos aqui no Brasil. Nós queremos que eles voltem, assim como o Senhor quer que eles voltem. Nós não temos medo de sermos deixados para trás. Nós não temos medo e nem a infantilidade de ter ciúmes deles, Senhor. Nós os queremos de volta porque o Senhor os quer de volta, porque são nossos irmãos, são teus filhos. Que eles sejam restaurados, que seus talentos sejam restaurados, que sua identidade seja restaurada, que seus dons sejam restaurados, que seu propósito seja restaurado, que o reino de Deus neles sejam restaurados, que o teu nome seja restaurado sobre eles, que a tua autoridade seja restaurada sobre eles, que a tua herança seja restaurada sobre eles, que eles venham a ser plenamente resgatados, restituídos e restaurados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós não nos ressentiremos do retorno desses pródigos. Nós não nos ressentiremos, não nos ofenderemos do retorno desses pródigos, assim como o Senhor deu tudo por mim. Eu quero que o Senhor dê tudo por eles. Assim como o Senhor não me esquece, não me abandona, não quero que o Senhor os esqueça e os abandone. Em nome de Jesus. Que venham os pródigos. Que venham os pródigos do Brasil. Nós dizemos ao norte. Que venham os pródigos do Brasil, dizemos ao sul. Que venham os pródigos do Brasil, dizemos ao leste. Que venham os pródigos do Brasil, dizemos ao oeste. Acho que eu virei as coisas aqui, mas que venham os pródigos do Brasil. Nós dizemos às covas e aos sepulcros espirituais, soltem agora os pródigos do Brasil em nome de Jesus. E que os irmãos mais velhos estejam de braços abertos junto com o Pai, porque estão assentados em lugares celestiais com Jesus, de braços abertos, para receber e preparar esses pródigos para que eles avancem e, se necessário, voem mais alto do que nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear. Graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Te damos graças sempre. Este é o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Este é o teu corpo que foi partido por nós naquela cruz, moído pelas nossas iniquidades, transgressões e pecados. O corpo que foi rasgado e abriu o caminho para o novo e vivo caminho para o Santo dos Santos,
para a casa e os abraços, o colo do Pai. O teu sangue, Senhor, onde está a tua alma, a tua vida, foi derramado e nós bebemos de ti, para que a nossa alma seja restaurada em nós o DNA, a imagem e semelhança do nosso Papai. E que em todas as dimensões, corpo, alma e espírito, nós entremos na obra do segundo e último Adão, a plenitude da redenção para todo o nosso ser e também para esta terra da onde nós fomos formados e criados. Nós aguardamos, Senhor, a tua segunda vinda, aguardamos a ressurreição do corpo, mas nós viveremos até lá a ressurreição do Espírito, o novo nascimento do Espírito. Queremos viver na maior plenitude possível. Ensina-nos, avança-nos, lança-nos de trampolim, de rocket, de foguete se for necessário, Deus, mas lança-nos para que nós estejamos alinhados. Em nome de Jesus, nós comemos da tua carne. Somos remembrados no teu corpo. Comemos por nós, por nossas famílias. Nossos ministérios. Nossas cidades. Nossa nação. Nossos estados. Haja redenção. Comemos pelos pródigos das nossas famílias. Comemos pelos pródigos do Brasil. Comemos pelos pródigos das nações da terra. E bebemos para a restauração da sua identidade, do seu DNA, do seu propósito. Bebemos para que haja cura dos ossos, da medula óssea, nossa, familiares, pródigos e Brasil. Reposiciona-nos, Senhor, nessa nova estação, nesse novo capítulo. Escreve com o teu sangue tudo que o Senhor quer que nós cumpramos nesse tempo. Tudo que nós precisamos estar alinhados contigo, para que a nossa nação venha a ser uma nação ovelha. Ajuda-nos a deixar no passado o que é o passado e avançar daqui para frente. Davi foi traído por Saul e por seus filhos, mas a palavra de Deus se cumpriu no tempo certo. Que nós estejamos alinhados, não com a aparência do que a gente achava, mas com o que é certo, com o que o Senhor vai fazer. O seu tempo, o teu desígnio para o Brasil. Lechaim. Aleluia. Amém? Eu te envio para ir interceder aí pelos pródigos nessa semana, para alcançar os pródigos nessa semana. Eu te envio para fazer aí os seus atos proféticos nas vinhas e nos vinhedos. Eu te envio para dançar uma nova dança e cantar uma nova canção na terra que o Senhor vai te levar e te dará autoridade com essas chaves que Deus te deu pelo teu território. Você que está tendo os seus desejos realinhados para guardar os portões que Deus te deu. Eu te envio em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Sim, amém e amém. Aleluia. Deus glorioso. Lindo. Shalom, shalom, queridos. Shalom, shalom.